Olá, abençoados, graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel. Bom, André, o que nós vamos ver hoje? Queridos, nós estamos em uma série de mensagens que nós estamos refutando o bem e o mal acontecido no mundo espiritual. Ou seja, nós estamos refutando a ideia do sistema religioso que criou um Deus para o mal e um Deus para o bem. Porque o sistema religioso entende que o bem e o mal aconteceu no mundo espiritual. E nós precisamos refutar isto. Por quê? Porque se nós não refutarmos isto de maneira veemente e clara, vai parecer que nós estamos aliançados, de entender que o mal aconteceu no mundo espiritual. E que o que vivemos hoje é uma reverberação de tudo isso, do mundo espiritual. E até porque também a ideia de Deus sendo o criador do bem e do mal também é uma coisa humana. Inclusive eu vou trazer esse versículo aí na próxima mensagem, que nós vamos refutar essa ideia, que inclusive alguns abençoados aí em graça, que estão pregando que o bem e o mal advém de Deus. Nós não podemos atribuir qualquer característica humana a Deus. Porque Deus está acima dessas coisas, Deus está acima do bem e do mal. Nós não podemos classificar Deus como uma coisa boa, como uma coisa ruim. Isso é para o ser humano. Até porque se nós formos classificar Deus neste âmbito, o que nós vamos falar então sobre a questão da morte de crianças, pessoas passando fome, tantas situações ruins que a gente vê neste mundo? A gente fica sem explicação. Então nós precisamos refutar isto. Esse tipo de pensamento em graça e deixar bem claro aqui, nós não aceitamos isto. E a ideia de hoje é refutar uma passagem que Jesus disse lá no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 18, em que ele viu Satanás cair do céu como um raio. Nós vamos ver isso hoje e refutar. Tá bom, abençoados? Estamos entendidos, nós temos que provar que Deus, olha só, interessante, Deus está acima do bem e do mal. O bem e o mal são características humanas, pertencem à essência humana. São coisas praticadas pelos humanos. Tá bom, querido? Antes de nós prosseguirmos nesta nossa mensagem, eu queria pedir a todos vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal, não assistam o nosso canal de clandestino, principalmente se esse canal tem feito você pensar e raciocinar. Se inscreve no nosso canal. Então, abençoados, se você aí quer entender um pouquinho sobre essa visão, refutar o bem e o mal no mundo espiritual, vem pra graça que eu te explico. Agora é a hora da palavra. Tá aí. O nosso tema de hoje é essa passagem em Lucas capítulo 10, versículo 18, que diz o texto aí, olha. Disse-lhe Jesus, vi Satanás cair do céu como um raio. Irmãos, o contexto dessa passagem, é o início, é o start, é o começo do ministério de Jesus de Nazaré nesta terra. O começo ativamente falando, tá legal? Depois nós vamos voltar ao contexto, tá? Então essa passagem é mais uma daquelas famosas na Bíblia, em que ao ler parece nos indicar uma coisa, não é verdade? E é tão claro isso, Está dizendo que Satanás caiu do céu, como um raio. Irmãos, se esse livro Bíblia que nós estamos analisando aqui fosse um livro feito em português nos dias de hoje, nós poderíamos até mesmo ousar e interpretar desta forma. Mas primeiro nós teríamos que analisar o seu contexto. Porque o contexto muitas das vezes traz uma informação em que o texto parece divergir do contexto. Por isso que nós temos que submeter o texto ao contexto e não o contrário. Nós não podemos isolar um texto e criar qualquer coisa em cima disso. Então, mesmo que se fosse um livro escrito em português, nós teríamos até de certa forma dificuldade para traduzir isto. Porque tem palavras aí como a palavra Satanás que não é uma palavra de origem portuguesa. E como nós não estamos analisando um livro em português e sim debaixo de uma cultura judaica, nós precisamos saber a interpretação adequada. Então, abençoado, para te provar isto, eu tenho que te trazer o entendimento correto. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que te apresentar o contexto, te apresentar os originais em que foram escritos e te apresentar também passagens paralelas desse versículo que está aparecendo para nós tentarmos achar o que Jesus estava querendo dizer. Ou seja, nem sempre o texto é igual ao Denorex, apesar de que Denorex é ao contrário, parece, mas não é. Então, abençoado, na verdade, nós vamos falar sobre o contexto no final, tá bom? Primeiro eu quero trazer para vocês o entendimento dessa palavra Satanás. Essa palavra Satanás, meus queridos, ela é de origem hebraica, tá? Em grego, essa palavra Satanás é diabolos. Mas como aí uma transliteração, ou seja, uma adaptação do hebraico para o grego, ela quer dizer, está aí, olha, ela foi transliterada.
Vi Satanás, ali está Satanás, né? Satanas, vamos dizer assim em grego, cair do céu como um raio. A palavra original está ali, a parte da fala é um adjetivo, uma transliteração masculina para Satanás, a ortografia fonética, o como se fala, tá? E a definição, o adversário, Satanás, o diabo. E o seu uso geralmente é um adversário. Irmãos, essa é a compreensão e tradução correta para essa palavra em si, tá? Gramaticalmente falando. Eu não posso atribuir, por exemplo, outra informação além desta daí. Logo, irmãos, isso já descarta qualquer possibilidade de se atribuir essa palavra a um nome próprio, porque o nome próprio é um substantivo, ou a o nome próprio de uma pessoa, ou a um ser, ainda que seja espiritual. Então, gramaticalmente falando, o adjetivo, irmãos, se nós formos olhar para a gramática, o adjetivo ele pode virar um substantivo, tá? O substantivo, o adjetivo ele pode virar o substantivo. E quando nós fazemos essa inversão de significados de uma palavra que é adjetivo para substantivo, nós temos que forçar um novo entendimento na frase. Forçar uma frase. Ou seja, uma palavra que é adjetivo, inserida em um texto que se mude para o substantivo, como o sistema religioso fez e faz, temos que fazer uma pequena mudança, mas precisamos fazer. E se nós fizermos estas mudanças em textos bíblicos, irmãos, estaremos sabotando o texto e não dando a sua real compreensão. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Mas é isto, meus irmãos, que o sistema religioso fez e faz com os textos bíblicos. Eles mudam, eles trocam, eles inserem, eles adulteram, eles prostituem os textos, eles tiram adjetivos e colocam substantivos, eles colocam substantivos e colocam adjetivos, para assim, nessa salada de frutas gramatical, encaixarem o quê? Suas ideias em cima do texto. E aí, meu irmão, vira o quê? Vira um anacronismo. E é isso que fizeram com essa palavra Satanás desse texto. Então, como diria o meu professor de gramática, né, vou botar para vocês aí, eu até consultei ele antes de falar isso, tá aí, né, novamente a palavra Satanás aparecendo ali, em Lucas 10:18, e aí ele mandou isso aqui para mim, ele falou o seguinte, olha, ao mudar um adjetivo para um substantivo em uma frase, mesmo que de forma sutil, haverá uma alteração no sentido da frase. Isso ocorre porque os adjetivos e substantivos desempenham funções diferentes na estrutura da frase e têm propósitos distintos na comunicação. Vocês estão entendendo por que nós não podemos mudar? E se fizermos isso, estaremos fazendo o quê? Uma mudança. Irmãos, inclusive, esse tipo de informação, que não é novo, tá? Aqui na Graça Pura, eu já falei exaustivamente sobre essa palavra Satanás, palavra diabo. O que eu fiz nesses estudos? Olha, eu tenho mais de 60 vídeos aqui nesse canal, onde eu explico essa palavra Satanás e diabo dentro desse contexto. Então eu tenho mais de 60 vídeos. Abençoados, veja, eu criei uma playlist, já tem um tempo essa playlist aqui no canal, eu vou deixar também nas descrições deste vídeo. Eu peguei todas as palavras diabo e Satanás da Bíblia, peguei elas todinha e fiz um tratamento correto. Dei um trato gramatical nelas. E nós chegamos à conclusão que esse adjetivo jamais pode virar um substantivo. A não ser que se faça o quê? Uma usurpação. Por isso, irmãos, que nós, ao lermos um texto como esses de Lucas capítulo 10, versículo 18, a cristandade, né? Todos nós um dia também líamos assim, hoje não, né? Graças a Deus não chegou à luz. Mas todas as vezes que esses irmãos que leem esse versículo transforma esse adjetivo em um substantivo. E eles enxergam o quê? Demônios, eles enxergam diabos, eles veem vultos. Aí começa o quê? A colocar o misticismo encontrado na nossa carne no meio desses versículos. Não, André, pô, a Bíblia pode não dizer, a Bíblia pode dizer que não existe diabo, mas eu vi com meus olhos. Então quem é mentiroso? A Bíblia ou você? Eu não digo nem você, tá, irmão? Porque o que nós vemos é fruto da nossa imaginação. É fruto de coisas. Porque o fato é que não existe. Irmãos, não existe hoje um vídeo claro, jamais filmado de qualquer criatura espiritual do mal. Não existe. Existem filmes de terror.
Então, ao ler textos como estes, a cristandade transforma esse adjetivo em substantivo. Vem vultos, vem cabra cega, vem chupa-cabra, boitatá, cramulhão vermelho, e todas essas invencionices que estão no nosso subconsciente, no nosso folclore. Então, abençoados, a diferença é que em nós, em graça, o que nós fazemos? Nós administramos estas coisas da carne, administramos as nossas emoções. Por quê? Porque as nossas emoções estão cheias disto. As nossas emoções estão contaminadas. Por isso que o lado racional em graça, ele sobrepõe a emoção. Ele administra a emoção. Por isso, irmãos, que muitos que vêm para a graça hoje sentem enormes dificuldades por causa dessa espiritualização do mal. Isso é o que nós estamos refutando aqui. E olha, desagarrar destas coisas é um problema. Por quê? Porque as pessoas veem, as pessoas não estão mentindo, elas veem realmente. Mas isso as pessoas têm que entender que isso é um ensino. Se você nunca ouvisse falar que diabo é um vulto, você ia falar que está vendo um vulto só. Se nunca te falassem que o diabo parece um bode, com casco de bode, corpo de bode, cabeça de homem, chifre, você nunca ia ver isto. Então, abençoados, a ideia é ressignificar estas coisas e dizer para você que não existe, neste caso aqui, bem ou mal no âmbito espiritual. Se nós ficarmos somente nessa parte, trazer esse entendimento da parte gramática, não vamos ainda deixar por completo, não vamos fechar o que eu estou querendo refutar, que é o bem e o mal no mundo espiritual. Nós vimos até agora que transformar essa palavra Satanás de texto, do texto Lucas 10, 18, deixa eu colocar aqui de novo, se torna o quê? Um anacronismo. E nós não andamos por anacronismo, abençoados. Nós andamos por fé. Então, se a ideia é refutar, vamos passar aí uma técnica de interpretação chamada paralelismo. O que consiste o paralelismo na Bíblia? É encontrar passagens semelhantes a essa daí. Então, abençoado, eu não achei, sinceramente falando, passagens paralelas como essa. Essa passagem aí, meu irmão, é única na Bíblia. Não tem paralelismo com essa passagem. Aí tem irmão que vai falar assim, André, tem sim, lá em Ezequiel. Acabei de falar que não, né, abençoado? Se você não viu a primeira parte, vai lá e veja o que nós tratamos acerca de Ezequiel. Ah, irmão, tem lá Isaías, também não. Se você não viu as duas primeiras partes, vai lá e veja a refutação que eu fiz lá, tá bom? Mas então, abençoado, se não tem paralelismo, para onde nós vamos agora? Vamos agora analisar o contexto. Por isso que eu deixei o contexto para o final. A bem da verdade, quando você lê um texto, a primeira coisa que você faz é o contexto. Então o contexto vai fechar essa ideia. Então está aí a palavra, né? Lucas capítulo 10, versículo 18. Já provamos que esse Satanás do texto não é um substantivo, tá? Eu não posso atribuir isto a essa palavra. Então, descartamos a hipótese de ser um ser espiritual. Então aqui, Jesus está informando, tá? Preste bem atenção. Olha agora para o texto. O que Jesus está dizendo aí? Jesus está dizendo de algo, atenção, olhe bem para o texto, abençoado, receba o que tu vai entender. Jesus está dizendo de algo que se submete à luz. Tanto que no verso anterior, veja o que aconteceu aí com essas pessoas, que aí está falando de uma comissão que Jesus fez, né? A comissão que Jesus mandou os seus discípulos ali pregar o evangelho. Então, abençoado, olha aí, olha o que diz o verso 17. Submetem a nós em teu nome. O quê? Até os demônios. Então, abençoados, o que está tratando Jesus agora no verso 18, deixa eu botar de novo aí para a gente ver, quero que vocês olhem bastante para esse versículo. O que Jesus está dizendo aí é que é algo que sai com a luz. E luz, abençoado, é conhecimento. Tá, abençoado? Então, vamos partir do princípio, tá? O que significa os livros que narram a história de Jesus de Nazaré? Qual o significado deles para vocês? Significa que Jesus veio ao mundo, né, o Deus encarnado, veio ao mundo para anunciar o fim de uma era e a entrada do reino de Deus no mundo. E isso se daria o quê? Em um julgamento, em um juízo, ou seja, em um raio. Dentro da cultura judaica, raio quer dizer julgamento. E esse julgamento aconteceu quando, irmãos? No ano 70. O que aconteceu no ano 70? Derrubada do templo de Jerusalém, destruição da cidade, a morte de milhões de judeus e o fim de um período que Paulo chamou de condenação e morte. Ou seja, estava saindo um período de trevas da lei de Moisés. Estava entrando a luz no mundo. É disso que tratam todos os textos dos chamados livros do Novo Testamento. E aqui, justamente aí, em Lucas capítulo 10, começa o anúncio desse novo tempo.
Então, abençoado, eu vou trazer uma síntese, eu não vou ler todo o capítulo 10 de Lucas, tá? Eu vou trazer uma síntese para vocês, tá legal? Jesus pega seus discípulos e dá orientações a estes para anunciar o quê? Que o reino de Deus está chegando. Então Jesus pega todos eles ali, num total de 72, algumas versões falam 70, né? E fala assim, ó, vai agora e anuncia que o reino de Deus está próximo. Então Jesus diz ali, olha, eu sei que vocês encontrarão homens no caminho de vocês que vão lhes se submeter. Pessoas que vão te ouvir. Pessoas que vão ser curadas quando vocês anunciar que o reino de Deus está próximo. Mas, por outro lado, vocês também entrarão em cidades que muitos vão lhes causar muitos males. Mas, aos que receberem essa palavra, vocês desejem a paz. E o que lhes causar algum dano, Jesus fala assim, não faça nada, sai fora, vai embora. Mas antes, bate a poeira das suas sandálias, para dizer que estão em condenação. Porque bater com o pé assim as sandálias, né, para tirar o pó, é uma ofensa. O judeu está fazendo uma ofensa. Ele está dizendo que aquelas pessoas ali estão em condenação. Ou seja, uma inimizade foi criada entre os judeus e um gentio ou um outro judeu. Então essa era uma prática dentro da lei, tá bom, pessoal? Então no verso 12, Jesus indica como deveria ser esse anúncio, né? Jesus fala assim, ó, esse anúncio tem que ser da seguinte maneira. E no verso 12 ele fala, diz assim, olha, eu lhes digo, naquele dia, que dia? O dia que entrar o reino de Deus no mundo, haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Qual cidade? A cidade que os discípulos estavam visitando. E quais eram as cidades que os discípulos estavam visitando? Cidades gentílicas? Não. Cidades da Judéia, dentro de Israel. Então, se ali houvesse, que aquelas pessoas não aceitavam, então lá na frente, essas pessoas que aceitaram esse dia do Senhor, a vinda do Messias, o início do novo de Deus, novos céus e nova terra, Deus seria mais tolerante do que foi com Sodoma. Então no dia que o reino de Deus for estabelecido, Deus teria mais tolerância que teve com Sodoma. No reino de Deus, ele seria mais tolerante. E no verso 13, que eu acho que eu fiz para vocês aqui, o verso 13, e agora o verso 13, olha o que Jesus fala para eles falar no anúncio do reino. Diz o seguinte, ai de você Corazim, ai de você Betsaida. Essas são duas cidades da Judéia, ou seja, cidades israelitas, tá bom? Porque se os milagres que foram realizados entre vocês o fossem em Tiro e Sidom, lembrando que Tiro e Sidom foram duas cidades que fizeram muito, muito mal aos hebreus, tá? E Jesus falou o quê? Se os milagres que aconteceu aí em Corazim e Betsaida, se fossem realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Então Jesus está dizendo que se ele tivesse feito o que ele fez a Corazim e a Betsaida, tá? Uma alusão clara ao povo hebreu, o povo de Tiro e Sidom há muito tempo teriam o quê? Se arrependido. Então haveria de ter arrependimento por parte dos judeus. Eles teriam que renunciar à velha aliança e aceitar a nova. É isso que Jesus deixava claro em seus discursos. Porque o que estava saindo de cena era algo terrível. Era o período de trevas, um período de maldição, um período de acusação e de oposição. E a palavra oposição, quer dizer diabo, Satanás, já começamos então a entender que Lucas capítulo 10, versículo 18, eu vou botar de novo para vocês, começa a ter um outro entendimento. Sim ou não? Quando eu lhe expus dessa maneira. Então vocês estão percebendo esse Satanás aí caindo como um raio. Já falei sobre o que quer dizer raio dentro da cultura judaica. Não é um fenômeno no céu. Quer dizer um julgamento. Então está explícito que o que estava saindo de cena era o período de trevas, de morte, de afastamento, de acusação. Irmãos, vocês imaginam esses comissionados de Jesus, discípulos de Jesus, chegar em cidades israelitas e falar desse discurso, que Tiro e Sidom teriam se arrependido e Israel não? Falar que o novo tempo que viria, Deus seria mais brando do que foi com Sodoma? É um discurso muito duro, né, irmão? Por isso que muitos não aceitaram. Mas isso, irmãos, era o que a lei de Moisés representava naquele tempo, uma oposição ao novo de Deus. Se essa lei não fosse tirada do mundo, tá, abençoado, da forma como foi tirada, todos nós estaríamos ainda em condenação e morte. E sendo acusados o quê? Dia e noite, mesmo sendo gentios. Porque as letras, irmão, as letras frias de uma lei, ela está aí para ser aplicada àqueles que a infringissem. Aqueles que a infringem a lei. A lei é fria, a lei é uma letra. A lei tem que ser aplicada.
Então, se tivesse de pé essa lei, a lei de Moisés, ela só ia fazer o quê? Condenar, condenar e condenar. Por isso que ele usou essa expressão que vocês estão vendo aí, olha. Disse-lhe Jesus, vi Satanás cair do céu como raio. E não que isso, meus irmãos, está se tratando de um ser espiritual que manifestou mal na eternidade. É isso que não podemos admitir. Em outra mensagem aqui desse canal, eu abordei esse tema aí de Satanás cair como raio, tá bom? Eu vou deixar também nas descrições deste vídeo aí. A ideia era provar, irmãos, que a palavra desse texto, Satanás, não é um ser espiritual. Aqui é provar que, além de não ser um ser espiritual, é refutar que isso tenha acontecido o quê? No âmbito espiritual. Essa é a ideia dessa mensagem. É refutar que isso aí aconteceu no mundo espiritual. Porque se nós admitirmos que isto aí está se tratando de um mundo espiritual, que Jesus está vendo realmente Satanás cair do céu, ele está fazendo uma alusão ao mundo espiritual. E por quê? Concordando com a doutrina do sistema religioso, que existiu um ser espiritual realmente do mal no mundo. E isso não é verdade. Tá entendendo, abençoado? Vocês vejam como a gente começa a trazer o conhecimento à tona, tudo parece ficar mais claro, né? Então nós precisamos muito ouvir essas mensagens. Por quê? Porque é essencial você dominar isto. Essa questão do bem e do mal. Quando alguém lhe abordar sobre a questão do bem e do mal, o que você deve falar é que Deus está acima disto. Tá bom, abençoado? Isso são coisas estritamente humanas. São coisas humanas, tá? Os elementos envolvidos no bem e no mal são estritamente humanos. Então ali estava falando de um tempo que estava chegando ao fim e outro que estava começando. Espero, abençoados, ter sido claro com vocês nessa rápida mensagem, né? Que eu, até porque não quis ir muito a fundo aí nessa mensagem, vou deixar nas descrições se você quiser saber detalhes dessa parte aí em que Jesus fala sobre essa questão do raio, eu vou deixar nas descrições, tá legal? Lembrando mais uma vez que as apostilas estão aí para quem quiser adquirir cultura. E esse texto de hoje está na apostila, se não me engano, a apostila número 3, tá? Do diabo caindo como raio. Tá legal? Adquira aí e vai ser cultura para sua vida. Bom, abençoados, agora sim, graça e paz e até a nossa próxima mensagem. Descubra 33 Maneiras de Matar o Diabo, uma obra corajosa de André Pimentel, que explora as 33 passagens bíblicas que mencionam o temido diabo. Desvende os mistérios, enfrente dogmas e desafie crenças arraigadas. Cada página é uma revelação, cada passagem um convite à compreensão profunda. Não tema o desconhecido, abrace-o. Adquira o livro agora no WhatsApp 21 979 87 46 68 e embarque nessa jornada reveladora.